Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. E no episódio de hoje, iremos falar sobre o quientismo. Roda a vinheta! O quientismo foi a primeira manifestação literária no Brasil, surgindo no século XVI, bem no início da colonização portuguesa. O nome vem justamente do período de 1500. Mas o quientismo, vale lembrar que o quientismo não é uma escola literária, e sim um movimento, uma manifestação literária. Os textos dessa época tinham um objetivo muito claro, que era relatar o que os europeus estavam encontrando aqui no Brasil e catequizar os indígenas presentes aqui, né? Podemos dividir essa produção em duas categorias principais. A literatura informativa, que servia para informar, onde os navegadores e os cronistas europeus que vinham para o Brasil descreviam como uma terra, um paraíso, né? Como o que tinha na terra, o tipo de pessoa que vivia aqui, como que era o lugar. E a literatura jesuíta, que servia para catequizar os indígenas, a população nativa. Para entender o quientismo, a gente precisa lembrar o que estava acontecendo no mundo naquela época, né? Portugal estava em plena expansão marítima, explorando terras e tentando consolidar seu domínio sobre novos territórios. Em 1500, Cabral chegou ao Brasil, e a visão europeia sobre essas terras era um misto de deslumbramento e interesse econômico. A mentalidade eurocêntrica predominava, ou seja, os colonizadores enxergavam os indígenas como sendo selvagens, precisavam ser catequizados e a terra como um grande tesouro a ser explorado. Não é à toa que os primeiros textos escritos falam muito sobre as riquezas naturais do Brasil e sobre o trabalho dos missionários na conversão dos povos nativos. Nesse contexto, a economia girava em torno da extração do pau-brasil e, mais tarde, a introdução da cana-de-açúcar. A Igreja Católica tinha um papel fortíssimo na colonização e os jesuítas foram fundamentais nesse processo. leitura de informação. Literatura. Literatura de informações. Literatura de informação são textos escritos por viajantes e colonizadores com o objetivo de descrever o cotidiano na Terra aqui no Brasil. Eles falavam sobre o modo de vida dos indígenas e os recursos naturais encontrados. Literatura catequese. Literatura de catequese ou literatura jesuítas são voltadas a conversões de indígenas ao cristianismo, utilizando textos didáticos, sermões e atos religiosos. Esses movimentos foram importantes para documentar o início da colonização no Brasil e mostrar como foi a relação entre os europeus e os indígenas. Visão eurocêntrica e etnocêntrica. Os indígenas eram retratados como selvagens e ingênuos, necessitando de civilização europeia e da branquitude e a sua conversão religiosa. Um dos principais nomes na literatura do quientismo é o Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu a carta O El-Rei Dom Manuel, considerado o primeiro documento literário sobre o Brasil. O segundo nome é o Padre Manuel de Nóbrega. Sua obra mais importante é Diálogo, que fala sobre a conversão do gentio, onde discute estratégias para evangelizar os nativos. O segundo padre é o padre José de Anchieta, principal nome da literatura de catequese no Brasil. O quarto nome da literatura é o Rosstaden. Ele foi um aventureiro alemão que ficou preso no Brasil por 9 meses em uma tribo indígena de Tupinambás.
Principal autor, Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi um escrivão português responsável por descrever as primeiras impressões desde a chegada do Brasil em 1500. Ele fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral. Pero Vaz de Caminha nasceu por volta de 1450 no Porto, Portugal. Seu pai era cavaleiro do Duque de Bragança. Casou-se com Dona Catarina e com ela teve uma filha, Isabel de Caminha. Em março de 1500, acompanhou a frota de Pedro Álvares Cabral como escrivão-mor. Foi mestre da balança da Casa da Moeda, ocupando o cargo de escrivão e tesoureiro. Além de escrivão, foi vereador da cidade do Porto em 1497. Quando chegaram ao Brasil, em 22 de abril de 1500, ele escreveu um documento relatando para o rei Dom Manuel I as impressões das terras encontradas. Esse relato ficou conhecido como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Na carta, Caminha descreve detalhadamente a nova terra, suas paisagens, fauna, flora, os povos indígenas que ali encontrou. Ele elogia a fertilidade do solo, a abundância da água e a hospitalidade dos nativos, destacando sua nudez, hábitos e modos de vida. Disso, a carta tem um tom de encantamento e otimismo, sugerindo que a terra poderia ser facilmente convertida ao cristianismo e integrada ao domínio português. Mais do que um simples relato de viagem, a Carta de Caminha tem grande valor histórico e literário, pois representa o primeiro olhar europeu sobre o Brasil e influenciou a forma como a colônia foi administrada nos anos seguintes. Ao deixarem o Brasil, seguem rumo às Índias, onde Pero Vaz de Caminha morre numa batalha nas feitorias portuguesas, que já estavam instaladas em Calicut. Pero Vaz de Caminha faleceu com 50 anos em Calicut, Índia, em 15 de dezembro de 1500. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo. E é isso. Tchau!